Boa tarde, então, pessoal. Tudo bem aí com vocês? Meu nome é Alexandro, eu sou um dos consultores aqui do Artia, né? Eu faço parte aqui da área comercial da UX Application, né? E eu farei o webinar com vocês hoje sobre ágil versus tradicional, né? Qual escolher, ok? Vamos lá, galera? Primeiramente, né, vamos dar um start aqui, falando um pouquinho de conceito, né, dessas metodologias, né? O tradicional, ele tem modelo de demandas, como de cascata, também conhecido como waterfall, né? Onde há etapas programadas, né? Então, ele é um processo, né, sequencial, é focado no resultado final. Guardem bem essa expressão, tá? Resultado final. Normalmente, não há abertura para a implementação de mudanças, né, bruscas durante o projeto, né? Sempre que falamos de tradicional, vem a palavra PMBOK. Com certeza vocês já ouviram falar PMBOK, tá? PMBOK ele não é uma metodologia, né? Ele é muito mais que uma metodologia em si, né? Ele é todo um manual de boas práticas aí e técnicas, né? Ferramentas também para montagem e execução desses projetos, né? Aqui dentro do tradicional, nós temos alguns papéis, como de gerente de projeto, nós temos os stakeholders, que são ali os interessados no projeto, né, patrocinadores, enfim, recursos, né, e também algumas ferramentas, como o WBS, Gantt e outros. A metodologia ágil, então, né, os desenvolvimentos, né, desses processos, aí, eles são mais alinhados colaborativamente, né, é mais flexível também quanto a mudanças, concentrado num objetivo final. Vejam só, na tradicional, estamos focados em resultado final, aqui nós estamos focados em objetivo final, né? Um desses modelos é o Scrum, consiste em uma receita de bolo, certo? A gente vai falar um pouquinho dela mais à frente. Aqui nós vamos ter um Product Owner, tá? Geralmente ele é o nosso cliente ou é alguém ali que está à frente do que vai ser pedido, ele quer saber o resultado final, ele que é o que deseja, né, dentro desse nosso projeto. A gente tem o Scrum Master, tá? E a gente tem a equipe, né? O Scrum Master, ele não é como se fosse um GP, né, um gerente de projetos. O Scrum Master ele vai zelar, tá, pelo andamento do projeto, vai zelar pela metodologia. Pessoal, continue utilizando essa metodologia, mas ele não vai estar à frente, puxando nada, não. A equipe, ela se auto-gerencia. Legal? E aqui dentro do Scrum também nós vamos ter dailies, né, sprints, a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Lembrando que, né, o webinar de hoje é para a gente visualizar algumas situações e saber quando você pode utilizar uma metodologia ágil, quando você pode utilizar uma metodologia tradicional. Se você quiser saber especificamente sobre uma metodologia, por gentileza, acesse a nossa biblioteca, né? Nós temos webinars voltados somente para o Scrum, voltados somente para PMI, somente para PMBOK. Legal? Porque resolvi focar em uma das duas, né? Para a gente ter alguns exemplos aqui, conseguir fazer alguns estudos de caso, digamos assim, sobre essas metodologias. Tá? Existem várias aí a serem aplicadas entre o ágil, né, e o tradicional mesmo. O ágil, eu poderia falar de Crystal, Lean, o próprio Scrum, temos XP também. Metodologia tradicional, então tem o PMI, você tem o Prince, né? Mas vou focar nessas duas, né? Seria o Cascata aqui, né? E o Scrum, hoje no mercado, são uma das mais utilizadas aí, né? E uma das mais faladas também, né? Agora, chegou o momento de fazer uma pergunta para vocês, tá? Vocês que estão assistindo o webinar aí. Qual metodologia você escolheria, né? A tradicional ou a ágil? Então vamos lá. Imagina você chega para o seu diretor aí e fala assim, ó, estou pensando em utilizar uma nova metodologia aí, cara, metodologia ágil para executar esse projeto. O que você acha que ele ia responder? Bom, não preciso nem dar muito tempo aqui para vocês imaginarem qual seria a resposta dele, né? Ele olharia para a questão que você fez e falaria assim, ó, vamos utilizar a metodologia ágil, lógico, né?
Afinal, hoje em dia, todo mundo quer ser ágil, né? O mundo quer ser ágil, quer ser rápido, quer ser veloz. E o próprio nome da metodologia já remete isso, a agilidade, a rapidez. E além do mais, que uma nova metodologia, né, ela é vista pelo mercado como uma coisa boa, né, nova, e veio para superar, né, as outras. Bom, a gente sabe que não é bem assim, né, pessoal? E a perguntinha que fica aí agora para vocês é, né, dessa metodologia, né, de onde vem essa palavra, né, ágil, né, ou melhor, né, o porquê que ela é utilizada? Vocês sabem dizer? Então, é a questão das mudanças, galera. Pois é, dentro dessa metodologia, né, é, a, as mudanças elas são bem aceitas, né? Então, a agilidade nas mudanças, ou até melhor, né, a agilidade em como elas são aceitas aqui, no exemplo que eu ainda vou utilizar, que vai ser o Scrum, a mudança é bem-vinda, a mudança ela é bem aceita, ela é vista com bons olhos, fazer mudanças no meio do caminho, né? Aí a gente volta para a pergunta que eu fiz anteriormente, né? E aí, agora, sabendo dessa informação, né? Você ainda continuaria utilizando essa metodologia, né? Então tá. Vamos fazer assim, então. Vamos entender um pouquinho melhor, né? Em cada caso, elas são melhores utilizadas. E se de alguma forma, né? Ao final aqui do nosso estudo, a gente consiga utilizar um pouquinho aí de cada, de repente, né? Então, vamos começar agora pelo ágil, né, que foi a escolha aí do nosso exemplo, né? Então, aqui o Scrum, pessoal, a metodologia do Scrum, né, ele é como se fosse uma receita de bolo mesmo, e vocês vão entender no decorrer aqui do webinar, tá? Ela é muito focada nos objetivos, né? Ela não está focada no resultado final, mas no objetivo. Uma entrega parcial, por exemplo, e não na entrega de um todo. Você consegue entregar uma parte do projeto para o seu cliente, aquilo já te dá um start, você não precisa entregar um projeto final todo completo, né? E o Scrum, ele fala assim, ó, você tem que seguir. Por isso que eu falei que é uma receita de bolo, né? Sem saber bem o porquê das coisas, né? É só seguir que no final vai dar tudo certo. Basicamente, seria isso, tá? Sabe aquelas receitas de bolo de liquidificador? Então, basicamente, você coloca tudo lá dentro, você bate, joga no refratário, bota no forno, tá pronto, entendeu? Essa aí seria mais ou menos simplificando a metodologia, né? Falando dessa forma. Então, o que o Scrum fala? Ele fala para você colocar toda a equipe, né, no mesmo lugar, certo? O pessoal interagir ali, melhorar a comunicação. Você vai deixar o Product Owner em contato direto com a equipe, tá? Então, isso vai diminuir os ruídos de comunicação e o entendimento da necessidade aí do teu cliente vai ser mais fácil, tá? Ele fala para você fazer uma gestão do andamento das suas atividades. Geralmente é utilizado um Kanban para isso. Então, você vai criar, mais fácil para você fazer aquela gestão do work in process, né? Então, você vai criando ali as etapas por onde vão passar as determinadas atividades e você vai dar seguimento a isso, através aí de um quadro Kanban, por exemplo, né? Ele fala também para você fazer algumas reuniões diárias, né? Conhecida como a daily, né? Vamos fazer a nossa daily de hoje, aonde é comentado, né? O que você fez ontem, o que você está fazendo, no que você sentiu dificuldade, né? Se de repente precisa de alguma ajuda, né? Nesse ponto aí, de repente, começa a ver alguns problemas, mas a equipe está toda interagida ali no mesmo local, então o ruído de comunicação é menor, tá? E ele também fala para você manter equipes pequenas, tá? De 5 até 9 pessoas. O porquê que ele fala isso? Bom, ele não explica muito bem. Ele só diz que trabalhar com equipes menores é melhor. É lógico que a gente tem o conhecimento que quanto mais pessoas dentro do nosso projeto, né? Quem já conheceu o PMBOK sabe que lá existem os canais de comunicação, então quanto mais pessoas, vai aumentar mais os canais de comunicação, né? Pode aumentar o ruído, então é por isso que é focado em essas equipes menores, né? E como eu disse, ele não fala muito porquê, só fala que tem que ser assim, né? Mas ele diz que se você fizer essa receita, você vai chegar no objetivo e vai chegar no objetivo mais rápido, né? Esses pontos aí que existem dentro do Scrum, pessoal, é para evitar, né, um dos maiores problemas que a gente fala sobre projeto,
Se vocês acompanham os nossos webinars aqui, já deve ter visto um webinar falando sobre comunicação. Ele é um dos maiores problemas aí dentro do projeto. Então, por isso justamente que ele pede aqui, então, para toda a equipe estar no mesmo lugar, né, deixar o Product Owner lá junto com a equipe, então esse contato, ele fica muito mais próximo, né, e sempre, né, focado no objetivo final, né. Dessa forma aqui, então, pessoal, se for preciso executar algum tipo de mudança ali, elas vão ser percebidas com maior antecedência, e as ações para corrigir esses eventuais problemas aí a serem realizadas, né, a solução para ela vai ser encontrada de uma forma mais eficaz, seguindo essa receita, né? Como a comunicação aí ela fica bem próxima, né, isso pode ser resolvido bem mais rapidamente, né? Por exemplo, comparando com o modo tradicional. Tradicional, você vai desenhar todo o escopo, você vai documentar ele, você vai mandar para aprovação, seu cliente vai aprovar, stakeholder aprova, chega até você de novo, você analisa. Se tiver alguma mudança, você vai documentar o porquê que teve que mudar, vai ter que rever de novo todo o teu cronograma, enfim, ela é um pouco mais burocrática, né? No Scrum não. Então, houve alguma mudança de escopo, legal, ele vai ser bem vista, vai ser analisado como vai ser feito, vai ser colocado para a próxima sprint e vamos rodar. Basicamente é isso, legal? Agora voltando naquele ponto, né, naquela pergunta, né? Será que seria então uma boa metodologia para você utilizar, levando em consideração esses pontos de mudanças constantes de escopo, de incerteza, né? O Scrum, por exemplo, em nenhum momento a gente falou de custo, né? Pois é, porque ele não abrange isso. Então, está dentro do que você está buscando hoje. A metodologia tradicional, tá, pessoal? Ela sempre vai ser utilizada quando vocês buscarem previsibilidade, tá? Ela é até conhecida como metodologia predicta, tá? Justamente porque ela busca previsibilidade. Ao contrário, por exemplo, do Scrum, que aceita as mudanças, ela justamente não quer as mudanças, faz de tudo para evitar as mudanças, né? O tradicional, então, você geralmente constrói ali o teu projeto, né, e arquiva essas informações, né? Então você cria um termo de abertura de projeto, depois você vai desenhando a tua WBS, né, ou EAP, vai montando toda a estrutura do teu projeto, quebra o teu projeto em pacotes menores. Isso até é engraçado, porque quando a gente fala de EAP e quebrar o nosso projeto em pacotes menores, às vezes é confundido um pouco com o Scrum, porque você tem a entrega das sprints, né? Então você acaba entregando os seus requisitos, né? E parece que há uma semelhança, até mas não funciona da mesma forma. Vamos imaginar um prédio aqui, você não consegue construir primeiro a cobertura e depois construindo o restante. Existem as leis ali da física, né, de toda a estrutura que você precisa montar primeiramente para depois lá construir a cobertura. Então, diferente, por exemplo, de um software que você consegue lá entregar primeiro a função que o seu cliente quer e depois pensar em tela de login, né, e todo o restante. Tá? Ela é considerada, né, uma metodologia um pouco mais burocrática e até mesmo um pouco mais lenta devido a essas documentações. Né? Justamente essas documentações é que vão evitar você de ter mudança no escopo, ou até mesmo se tiver mudança no escopo, mas você vai estar preparado para essas mudanças. Né? Vamos pensar aí em projetos determinados aí, projetos, por exemplo, como um prédio, né, ou um navio, qualquer outro projeto que ele seja consolidado, digamos que ele já venha de tempo sendo executado daquela forma, geralmente ele vai usar a metodologia tradicional. Né? Quando você precisa fazer análise de custos do teu projeto, quando você vai precisar fazer aquisição, enfim, geralmente você vai partir por esse caminho aqui. Ou seja, não vai ter aquela complexidade que tem um projeto de software. Então será muito mais fácil você utilizar a metodologia tradicional. Tá? E focado no resultado final. Né? Como eu disse, ela busca a previsibilidade focada no resultado final, a entrega como um todo, e não ela em partes. Por mais que ela possa ser entregue em partes, mas ela é focada lá no final na entrega como um todo. Né? Então, essa seria a base da metodologia aí tradicional. Legal? Cada uma dessas metodologias, pessoal, ela foi criada aí com um objetivo. Né? As ágeis, por exemplo, ela foi criada essencialmente, pessoal, para a criação de software, tá? Então, se existia a metodologia tradicional, devido a essas mudanças e
teoricamente, se você, dependendo da maneira que você utilizar uma metodologia tradicional para fazer um projeto de software, por exemplo, você vai amarrar tanto o negócio que ele não vai sair. Então, elas justamente foram criadas aí para projetos de alta complexidade, de tecnologia e dinâmicos, tá? Diferentes aí de uma construção aí que você não consegue começar aí do meio, né, como eu mencionei. Você começa de cima e depois vai construindo a estrutura, né? Mas você vai fazendo ela por partes, né? Então você vai montar a estrutura, depois você vai começar com o primeiro andar e depois você vai começar a construir o restante, né? Então, geralmente projetos aí que envolvem engenharia, né, que envolvem construção, que são mais consolidadas, né? São voltadas aí para a área, para a metodologia tradicional. Mais dinâmico, voltado para software, voltado para marketing, voltado para agenda, né? Você vai utilizar a metodologia ágil, tá? Vou dar um exemplo aqui de um projeto aqui, por exemplo, que você utiliza a metodologia ágil, né? Então, o teu cliente te pede aí. Vamos dar um exemplo aí de um CRM, por exemplo, né? Mas o que ele quer nesse CRM? Ele quer que quando você coloque lá o cadastro do cliente, o CPF dele, ele já valide aquele CPF automaticamente na receita, por exemplo. Enfim, com a metodologia ágil, você pode colocar lá um simples cadastro, validador, e isso já é o que o cliente quer. Depois que você vai colocar outras funções, como o funil de venda mesmo, que todo CRM, né, tem que ter a questão das metas para você alcançar. Nesse momento ainda não é alguma coisa principal, mas se você entregar aquela primeira parte, que é a validação de CPF, então você consegue fazer essas entregas aí em módulos, né, em requisitos, né? Então você vai entregando determinados requisitos e você consegue fazer até uma hierarquia quando você começa a montar esses projetos com esses requisitos. Requisitos que são os mais importantes e tem os outros que você sabe que vai fazer, mas você não precisa detalhar no início do projeto. Bem diferente do que no tradicional, onde você detalha todo o projeto desde o início dele. Então, você meio que não starta um projeto e depois vai montando, você monta todo o projeto e depois que vai começar a executar ele, né? Então, olhando por esse lado, fica meio óbvio o que eu comentei, né? Que projetos ligados à construção, engenharia ou qualquer outro tipo aí de projeto mais consolidado, geralmente ele vai para o modo tradicional, né? E se for software, é questão de projetos de criação, né, marketing, agência, desenvolvimento, iria mais cair para o lado do ágil, né? E a pergunta que fica aqui entre nós será se podemos utilizar técnicas ágeis em projetos tradicionais. Será que há essa possibilidade aí, né? Sim, tá? Sim, há essa possibilidade. Você pode utilizar, por exemplo, né, as reuniões diárias, né, com a sua equipe. Então tem as dailies ali no ágil. Será que a gente consegue fazer isso na tradicional? Sim, se reúne com a sua equipe todo dia de manhã, né? Isso pode melhorar a comunicação. Então, o que você fez ontem? É lógico, você é gerente de projeto, você sabe tudo que o cara fez ontem, né? Mas ele pode falar quais foram as dificuldades de fazer aquilo ali, né? De repente, orientar uma melhor maneira de fazer aquilo ali. Isso pode melhorar um pouco mais o teu processo, né? E com certeza a comunicação nesse ponto, tenho certeza que vai melhorar, tá? A montagem de um quadro Kanban. Então, hoje a gente trabalha com uma lista de atividades gigante, tal. Às vezes fica de difícil visualização a gente saber tudo que está em andamento no nosso projeto. Um quadro Kanban isso fica muito fácil. Apenas 3 situações aqui dentro do Art, aí você vai conseguir colocar um pendente andamento encerrado. Você vai saber tudo que está pendente, que ainda ninguém começou a fazer. Você vai saber tudo que está em andamento e vai saber tudo que já foi encerrado, de uma maneira visual, através de um quadro Kanban, né? Isso é bem legal. Então, pessoal, eu falei para vocês dessas duas abordagens, né? Mas existem várias delas, tá? Não somente essas duas que eu citei. E qual que é o mais indicado, né? Para um gerente de projeto aí, para quem está trabalhando com projetos, seria ter conhecimento mínimo aí sobre o PMBOK, tá? Lê-lo pelo menos uma vez, né? Tentar entender ali, pois só assim você vai poder saber, né, quando utilizar cada uma dessas técnicas, né? Então, logicamente que não precisa utilizar tudo. Tem gente que lê o PMBOK e quer utilizar tudo, todas aquelas áreas de estudo, né, do PMBOK nos seus projetos. Não é bem assim. O ideal é você ter o conhecimento e saber quando utilizar, né? Vamos pensar aí que o nosso conhecimento aí é uma caixinha de ferramentas, né? Então, a gente precisa aumentar a quantidade de ferramentas que tem lá dentro, né? Se a gente tiver só um martelo aí, até parafuso vai virar prego para a gente, né? Então, vamos aumentar um pouco mais a nossa caixinha de ferramentas e buscando mais metodologias, mais conhecimento.
isso vai agregar mais para nós, tá? Outro paralelo aqui para não criar confusão entre o ágil e o tradicional é que tem aquelas pessoas, né? Tem os eventos, tem os objetivos de cada função dessa, e às vezes o pessoal confunde. Então quer confundir, por exemplo, o Product Owner do ágil com o patrocinador, por exemplo, no tradicional, né? Confundir o gerente de projeto com o Scrum Master, tá? Isso não deve ser feito, tá? Não confundir, são duas técnicas diferentes, então não vamos confundir a nomenclatura, cada um tem uma função. É lógico que algumas delas levam o papel do que a outra também tem, mas vamos deixar elas em separado para não confundir. Eu gostaria de mostrar para vocês agora como que a gente pode fazer a gestão dessas duas metodologias aqui dentro do Artia. Se vocês ainda não conhecem o Artia, né, acessem o artia.com, tem grande um botão ali no canto, teste gratuitamente, é só clicar ali, né? Dá para você testar gratuitamente, completo ele durante 10 dias. Depois ele vai para o modo free, que é um pouco mais limitado, mas gestão de pequenas atividades para você utilizar no seu dia a dia, começar esse contato com gestão de projetos, já é bem legal, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar dois exemplos para vocês aqui. Eu tenho um modelo de um projeto tradicional, tá? Bem cascata mesmo, tá? Vocês vão ver que uma etapa começa depois da outra, uma atividade começa na sequência da outra. Então você vai criando o cronograma aqui, e olha como ele vai ficando. A primeira mobilização é essa etapa, tem essas atividades, depois a construção, ó. Então é como se fosse uma cascata mesmo, ó. Ele vai descendo até aqui. Legal? Então dentro do Arch você consegue fazer um controle, né, com um Gantt avançado para ter o acompanhamento aqui dessas atividades, tá? A gente também tem o acompanhamento das entregas, vamos falar só de entregas aqui. Então eu tenho aqui, ó, a mobilização, a construção, contratação dos serviços e a instalação. As barrinhas vão aparecer em cinza aqui, mas dá para a gente colocar uma corzinha nelas depois, tá? Então eu tenho aqui, eu sei a duração das minhas entregas dentro da linha do tempo, né? Uma informação que eu acho bem legal é essa daqui, ó. Eu previ que essa etapa estaria em 33% baseado no que eu desenhei. E atualmente ela está em 50%. Tá? Não consigo fazer esse acompanhamento de entregas aqui. Legal? Qual que seria a metodologia ágil que a gente poderia utilizar aqui, né? Seria a parte do Kanban mesmo, né? Fazer a gestão. Aqui, ó. Deixa eu só selecionar a minha visão. Então, eu vou ver um Kanban dessas minhas atividades, ó. Eu sei que essas atividades aqui estão pendentes. Essa daqui está em andamento, ó, inclusive está até em atraso, tá? Eu sei que essas duas aqui estão encerradas, tá? Para fazer gestão disso aqui é muito fácil, ó. Vou começar a executar essa atividade aqui. Eu arrasto para em andamento, tá? Inclusive eu tenho até um play aqui para fazer apontamento de horas, tal. Então, é uma maneira mais visual de você trabalhar com os seus projetos. Então, você pode construir o teu projeto da maneira tradicional e executar ela de forma ágil também. Legal? Agora eu vou mostrar como é que fica o Kanban aqui, tá? Com a metodologia ágil aqui. Ó, podem ver que tem a sprint 1, 2 e 3, eu tenho o backlog. Então eu tenho o sprint backlog, tá? Esse aqui é o exemplo aqui fictício dessa empresa, né? Então o sprint backlog, então todas as atividades, então aqui dentro já é um requisito. Eu tenho um requisito aqui dentro que eu tenho as atividades daquele requisito. Então eu tenho o sprint backlog aqui. Eu tenho a situação de codificação, então o cara vai começar a executar, ele arrasta aqui para codificação. Legal, ele fez a codificação, ele passa para o teste. Opa, ele arrasta para o teste. Legal? Ele arrastando para o teste, o pessoal da qualidade que vai fazer os testes mesmo, eles utilizam outro Kanban. Eles utilizam outra visão. Só que a atividade já caiu aqui, ó. Cadastra pessoas. Ele vai passar aqui para em teste. Se ele achou algum bug, ele passa para bug. Tá? Passando para bug, se você... Peraí, eu voltei a atividade. Passei para bug, beleza? A demanda do desenvolvimento. Ó, dentro do bug aqui, ó, a atividade já está aqui. Aí ele vai trazer aqui para a codificação, vai corrigir o bug e vai mandar de novo para o teste. Legal? Então imagina, você criou um ciclo aqui com as suas atividades, né? E você conseguiu utilizar as duas visões ali, tá? E eu tenho aqui o pronto para deploy, né? Daí é quando o negócio já está pronto. Legal? Aí você fala, pô Alex, mas eu quero ver aquele acompanhamento de entregas que você mostrou também. O Kanban é legal, mas eu preciso saber como é que essa sprint está.
Como é que está o andamento dela? A gente consegue ver essa informação também. Ó, a sprint 1. Então, eu previ que ela estaria 10% concluída até a data de hoje, tá? E atualmente ela está 28%. Então, legal, a gente está andando mais do que a gente planejou, né? E aqui está o andamento, ó. A barrinha aqui com o andamento, que eu já produzi, tá? Eu conseguiria visualizar as outras sprints aqui também, porém a gente não rodou nada aqui das sprints, está parado, só executei a primeira aqui para vocês visualizarem. De repente alguém aí trabalha de outra maneira dentro do Artia, aqui com a questão das sprints, dos projetos. Nós temos outras maneiras de trabalhar com os projetos aqui, quem trabalha com a metodologia ágil, tá? A gente consegue separar por requisitos aqui dentro também. Eu já vi, por exemplo, as empresas fazer assim, ó. Então aqui eu tenho meu projeto e aqui eu tinha as sprints, né? Eu vou apagar aqui o andamento delas, ó. Tem empresas que faz assim, ela tem os requisitos aqui. Requisitos. E aqui dentro que ela tem os requisitos dela. Tá? Então tem lá a tela do login, tem o validador do CPF, que é como se estivesse criando macroatividade, entendeu? E aqui dentro é que a gente vai criar, então, a necessidade do que a gente vai executar, tá? Depois é que a gente vai botar isso aqui para dentro da sprint, ó. Então, sprint 1 aqui, sprint 1. A prioridade agora é a tela do login. Eu vou tacar aqui para dentro da sprint. O pessoal vai executar. Legal? Então, toda a lista de atividades que foi criada aqui dentro, o pessoal vai executar, vai utilizar aquelas situações que eu mostrei para vocês no Kanban, vai conseguir concluir o projeto aí sem problemas. Legal, pessoal. Eu agradeço a presença de todos. Desejo uma ótima tarde a todos, pessoal. Obrigado.